Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aedo e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Hoje vamos retomar o esquema habitual do nosso programa, depois de uma série de especiais de verão, em que recuperamos algumas das histórias, entrevistas e reportagens que emitimos por aqui desde a primeira hora. O programa de hoje é gravado durante a peregrinação internacional da AIS a Fátima, que trouxe mais de 1000 pessoas dos vários secretariados da instituição até ao altar do mundo. Esta peregrinação, em que se assinalam não só os 100 anos das aparições, mas também os 70 anos da fundação da AIS e os 50 anos da consagração da obra A Nossa Senhora de Fátima, vai estar, pois, no centro da nossa atenção ao longo dos próximos programas. Já lá iremos. Para já vamos ao primeiro tema do nosso programa. Da China, continuam a chegar-nos notícias preocupantes que revelam como as autoridades não dão sinais de abrandamento na perseguição às comunidades cristãs. Na província de Shanxi, assistiu-se mesmo, no final de agosto, à tentativa de demolição pelas autoridades da igreja de Wangkun. Demolição que só não aconteceu porque os fiéis, Catarina, se opuseram a isso. De facto, Paulo, dezenas de cristãos conseguiram travar nos últimos dias de agosto esta demolição desta igreja de Wangkun, na China, quando os bulldozers já começavam os seus trabalhos de demolição. Estiveram a cantar cânticos de oração, rezando, portanto, com os sacerdotes e fiéis que dificultaram o trabalho dos operários e da polícia, obrigando as autoridades a recuar nesta intenção de dar início aos trabalhos de demolição. Foi, de facto, significativa a resistência da comunidade cristã a esta tentativa de demolição do edifício da igreja, que, apesar da chuva que se fazia sentir, conseguiu mobilizar largas dezenas de cristãos. Alguns relatos referem mesmo centenas de pessoas. Sim, pessoas que entoaram cânticos e diversas orações pedindo a Deus para que tornasse menos rígidos os corações das autoridades chinesas. Este episódio que estamos a falar ilustra bem como a comunidade cristã continua a ser perseguida na China. Neste caso particular, sucede que o próprio governo local tinha autorizado as obras de restauro do templo, que foi construído nas primeiras décadas do século passado. Exato, e as obras já tinham começado, implicaram um custo elevado para os fiéis, e quando há apenas algumas semanas o Comitê Distrital do Partido Comunista Chinês decretou a demolição por motivos urbanísticos destes edifícios situados na área onde está esta igreja, dizendo ou justificando esta decisão com a intenção de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Entretanto, perante a dimensão do protesto gerado pela comunidade católica, as autoridades municipais decidiram suspender para já a demolição do templo. No distrito de Shanxi, a que pertence a igreja de Wangkun, haverá cerca de 50 mil católicos numa população de quase 3,5 milhões de habitantes. Outra notícia preocupante, que também nos chega da China, da província de Zhejiang, é a decisão das autoridades de proibirem as crianças e os jovens de frequentarem as igrejas no que é, ou que pode ser interpretado como mais um ato repressivo da liberdade religiosa neste país. Sim, ao que se sabe, mais de 100 igrejas em Wenzhou, na província chinesa de Zhejiang, receberam mesmo uma notificação das autoridades dizendo que os menores, portanto, esta notificação chegou no passado mês de agosto, durante o mês de agosto, e dizia que os menores não podem entrar nas igrejas, não podem assistir a sermões religiosos ou, por exemplo, até participar em acampamentos de verão organizados pelas paróquias. Sobre esta questão, William Nee, da Amnistia Internacional, em declarações proferidas ao jornal britânico Daily Mail, afirmou que não é claro ainda o quão generalizada se está perante a proibição de as crianças e os jovens frequentarem cultos da igreja na China, mas há informações alarmantes, é a expressão que ele usou, que indiciam que esta medida parece estar em vigor em áreas bastante diversas em todo o país. Nessas declarações, Catarina, este responsável da Amnistia, diz que o governo chinês, com estas medidas, revela que está preocupado com a religiosidade popular. Exatamente, Paulo. E segundo William Nee, e vou ler as palavras dele, a China está a viver um renascimento religioso e o governo parece preocupado com a possibilidade de a religião ser um meio pelo qual os valores estrangeiros possam penetrar no país e assim afetarem até a estabilidade política. O controle das atividades religiosas na China tem estado particularmente ativo na província de Zhejiang, onde as autoridades locais têm vindo a promover campanhas agressivas de remoção de cruzes, como aliás a Fundação AIS tem denunciado.
Nem todas as histórias de perseguição têm um final triste ou trágico. Nos últimos dias foi libertado o padre salesiano raptado no ano passado no Iémen. A notícia foi conhecida em plena peregrinação da Fundação AIS a Fátima. Catarina, a história deste rapto é também a história do ataque à comunidade das Irmãs de Madre Teresa neste país. Sim, Paulo, de facto é assim mesmo. E o padre Tom tinha sido raptado a 4 de março de 2016 na casa de idosos dirigidas pelas Irmãs de Madre Teresa de Calcutá. E nesse ataque, e em consequência desse ataque, quatro irmãs foram mortas, juntamente com outras 12 pessoas que estavam hospedadas na casa delas. O padre Tom, de 57 anos de idade, nasceu em Ramapuram, no estado indiano de Kerala, no seio de uma família católica. O seu tio, Mateus, falecido em 2015, também salesiano, foi o fundador da missão no Iémen. É provável que o padre Tom venha agora a ser transferido para a Índia. Índia. Um pastor pentecostal foi brutalmente espancado numa aldeia no estado do Rajastão e 2 cruzes foram destruídas num lugar de peregrinação cristã em Kerala. Ambos os acontecimentos são um sinal evidente do aumento da intolerância religiosa para com os cristãos neste enorme país de maioria hindu. Relacionado ou não com estes episódios, a verdade é que, no final do mês de agosto, durante a missa transmitida então pela RTP, na Igreja Paroquial de Santa Eulália, em Cabanelas, o padre Dayakar Tuma contou uma história de violência contra os cristãos no seu país natal. Vamos agora recuperar essa parte da homilia. Desde criança que convivi com os missionários na minha terra, na Índia, onde nasci. Aqueles missionários que entram nas aldeias profundas daquela Índia, onde não há estradas, onde não há eletricidade, onde não há escolas. Ali vão aquelas jovens freiras, jovens padres, noviços. Quando estava no noviciado no meio daquela zona interior da Índia, que encontrei um episódio, umas jovens de 23 anos, 22, 23 anos, noviças no noviciado, no meio da missão, que vêm alguns fundamentalistas hindus e outras religiões, que entram dentro das casas das freiras, roubam tudo, violam-as todas e vão embora. Conta também de Rani Maria. Rani Maria significa Maria Rainha, o nome de uma freira, que ensinava e educava as crianças, porque não tinha escolas, ensinava também os pais, os chefes daquelas aldeias antigas, que não gostaram, mataram-na, esfaqueando 53 vezes no peito. O que dizia? Não é fácil de acreditar nesse Cristo, professar a sua fé. Professar a sua fé. Por isso que elas diziam, se Deus está conosco, quem poderá estar contra nós? Foi o padre Dayakar a contar a história da irmã Clarissa Rani Maria Vatali, cujo processo de beatificação está a decorrer. Ela que foi assassinada há 22 anos num episódio terrível de ódio à fé. A história desta irmã, que foi esfaqueada 54 vezes, será tema de um dos próximos programas aqui na sua televisão. Mas, de facto, nem todas as histórias que nos chegam da Índia são trágicas ou retratam episódios de violência. Agora chama a sua atenção para Leos Tirkei, catequista em 3 aldeias na Índia, o que o leva a percorrer na sua bicicleta, às vezes até 15 km, em caminhos muito difíceis, só para cumprir a sua missão, só para estar junto das populações. Esta é, Catarina, uma história exemplar. De facto, Paulo, assim, é uma história extraordinária e é também um testemunho notável do trabalho de milhares de pessoas anónimas que estão espalhadas pelo mundo e que têm este trabalho, muitas vezes com sacrifício pessoal também, mas de dar esta formação cristã que é tão necessária em tantas partes no mundo. E o trabalho deste catequista é um reflexo do nosso trabalho, uma vez que a Fundação AIS é uma das partes importantes do nosso trabalho, é ajudar os catequistas e que sem eles, não é? Na mobilidade, Também. na parte da formação, e que é extraordinário, sem eles, muitas vezes, muitas comunidades não teriam qualquer tipo de formação de catequistas, e por isso, esta nossa ajuda também, que é bom recordarmos aqui na televisão, esta nossa ajuda só é possível porque temos milhares e milhares de benfeitores, muito generosos em todo o mundo, que nos ajudam a chegar a estes catequistas, como o Leo Tirkei. Muito bem, vamos então conhecer a história de Leo Tirkei, um catequista na Índia.
नाम लेओस तिर्की है। मैं 15 साल का काम प्रचारक में कर रहा हूँ। बसवार में 9 साल प्रचारक का कार्य किया और अभी बिनिया में 6 साल प्रचारक का काम कर रहा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरा पत्नी का नाम कांता तिर्की है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं। बड़ा वाला अंबिकापुर में पढ़ रहा है और मझिला रघुनाथपुर में, छोटा बिनिया में पढ़ रहा है। मैं प्रचारक इसीलिए बना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मैं प्रचारक का कार्य करने के लिए 3 जगह जाता हूँ। हाँ, घटोन का दूरी 5 किलोमीटर, इधर बसवार 15, इधर आरगोती 8 किलोमीटर। मैं ये थैली पकड़ता हूँ तो जब गांव जाता हूँ तो वही बाइबल, रोजरी और भक्ति भजन, साथ में कपड़ा 1-2 पकड़े रहता हूँ। हाँ, मेरे आने जाते समय कभी कभी पंचर, तो कभी वही साइकिल कभी कभी धोखा देती है, तो मैं पैदल पहुंच जाता हूँ। इस कार्य को करने के लिए मेरे पहले से खुशी थी और अभी भी बहुत खुशी लगती है। कहीं भी गांव जाता हूँ तो लोग जहाँ जाता हूँ वहाँ तो अभी तक मेरे नज़र में खुश ही दिखते हैं। इसमें अपनी कार्य में वही पाप स्वीकार करने के लिए सिखाता हूँ और परम प्रसाद लेने के लिए और संस्कार लेने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ। फादर या गांव जाने से पहले मैं उनको प्रार्थना, गाना या वहाँ की तैयारी करवाता हूँ और कभी कभी मैं वही गांव में वो प्रार्थना करवाता हूँ। या ईश्वर तक वो पहुँचने के लिए अपना मन को बदल सके, तो यही इच्छा के चलते मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ कि लोगों को कुछ के बीच में कुछ काम कर सकूँ। रोज का पिता और पुत्र पवित्र आत्मा। मेरा नाम लेओस तिर्की है। मैं एक प्रचारक हूँ।
Como disse no arranque deste Igreja no Mundo Magazine, estamos a gravar o programa no meio da semana em que decorre a peregrinação internacional da Fundação AIS a Fátima. Vamos falar já hoje desta enorme peregrinação, com mais de 1000 pessoas oriundas dos vários secretariados da AIS espalhados um pouco por todo o mundo e que foi também uma grande manifestação da vitalidade, da ajuda à Igreja que sofre. Fica aqui a promessa de que, ao longo das próximas semanas, vamos trazer até si o que de mais significativo marcou esta jornada. Não é fácil, Catarina, suponho, destacar um momento como tendo sido o mais significativo desta peregrinação internacional da Fundação AIS. Sim, de facto é muito difícil, Paulo, mas talvez possa aqui falar que o momento mais marcante é de facto este da consagração da nossa obra a Nossa Senhora de Fátima. Foi um momento em que todos os secretariados, todos os benfeitores e amigos que estavam connosco, os mais de 1000 benfeitores que estavam connosco, que voltámos a repetir na Basílica da Santíssima Trindade, voltámos a repetir as mesmas palavras que o Padre Berend Fried há 50 anos proferiu aqui em Fátima, junto de Nossa Senhora, consagrar o nosso trabalho a Nossa Senhora de Fátima. Esse terá sido, de facto, talvez mesmo o momento simbolicamente mais importante nesta peregrinação, marcada, no entanto, por 3 datas muito importantes. É verdade, Paulo. A primeira que já falámos aqui, dos 50 anos da consagração da nossa obra a Nossa Senhora de Fátima. Assinalamos também os 70 anos do início dos nossos trabalhos, da nossa obra, já em 1947. E, claro, não podemos deixar de estar também aqui em Fátima e celebrar também os 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Claro, esta peregrinação que juntou, como disse, benfeitores e colaboradores da ajuda à Igreja que sofre, oriundos dos 23 secretariados internacionais da instituição em todo o mundo, foi presidida pelo cardeal Mauro Piacenza, o presidente internacional da instituição, e foi uma oportunidade ímpar, digamos assim, para a Fundação AIS juntar muitos dos seus colaboradores e amigos. Sim, foi de facto uma ocasião única para juntarmos todos estes colaboradores e amigos da ajuda à Igreja que sofre, para pedirmos uma vez mais a Maria para continuar-nos a proteger, para nos cobrir com o seu manto protetor de mãe e também nos ajudar a mantermos fiéis à nossa missão, ao nosso trabalho, que é uma aventura de amor, como nós costumamos dizer tantas vezes aqui no nosso programa. É uma aventura de amor pela Igreja que sofre, pelos cristãos perseguidos, pelos mais necessitados, pelos mais pobres, os humilhados, todos aqueles que estão no terreno, os padres, as irmãs, que precisam da nossa ajuda. E esta aventura de amor foi aqui uma vez mais solidificada aqui junto de Maria com este encontro maravilhoso entre os vários colaboradores e amigos da instituição. O dia 14 de setembro marcou, de facto, um tempo especial dedicado aos benfeitores da AIS, pois eles são, como agora a Catarina acabou de dizer, a alma desta instituição. Esse dia ficou assinalado, Catarina, pelo testemunho de 7 personalidades que trouxeram de viva voz os dramas, os anseios e as necessidades da Igreja hoje em dia nos seus países. Exatamente. E estamos a falar de testemunhos que são bem o exemplo de como a Igreja está hoje em dia e como sofre em tantos países no mundo. E tivemos cá o padre Rolando Montes de Oca, de Cuba, o arcebispo de Lviv, na Ucrânia, tivemos a irmã Perseverance Catherine Kimbo, do Níger, o cardeal John Ribat, da Papua Nova Guiné, tivemos o arcebispo João Foruzelo Du, das Filipinas, o bispo Raul Bior de Castilho, da Venezuela, e ainda o padre Firas Lufti, de Alepo, na Síria. Antes dessa jornada de testemunhos, de que iremos recuperar por aqui ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos programas, o cardeal Piacenza, na conferência de imprensa que marcou o arranque da peregrinação internacional da Fundação AIS, destacou o risco de novas e graves guerras no mundo. Sim, o cardeal Piacenza, que é também o presidente internacional da Fundação AIS, falou do risco dessas potenciais novas e graves guerras no mundo e fez destacar o quanto Fátima e a AIS têm em comum. E disse ele que Fátima é a luz da caridade sobrenatural que nos apoia em todas as quedas, enquanto a AIS é a luz de socorro junto de quem mais precisa. E entre os que mais precisam estão, ele fez questão de lembrar, os cristãos perseguidos, nomeadamente os que vivem em terras bíblicas. Sim, essa referência que ele fez na conferência de imprensa foi muito importante, porque o cardeal reafirmou a necessidade de preservar a presença cristã no Médio Oriente, especialmente no Iraque e na Síria, e destacou isso como um fator primordial para o nosso trabalho, da nossa instituição. O cardeal da Santa Sé elencou então algum desse trabalho que já está a ser desenvolvido no apoio direto a essas comunidades cristãs no Iraque e na Síria, nomeadamente na reconstrução de casas e igrejas, tendo sublinhado que se trata de um esforço ecuménico. Mas
A conferência de imprensa contou ainda com a presença de Filipe Osores, o secretário-geral internacional da Fundação, além, claro, da Catarina, a diretora do Secretariado Português da AIS. Em síntese, Catarina, o que é que disse o Filipe Osores? Bom, o Filipe referiu que a AIS neste momento apoia, tem projetos em cerca de 150 países no mundo e fez também questão de sublinhar a estreita ligação entre a mensagem de Fátima e o nosso trabalho, dizendo que a mensagem de Nossa Senhora aos Pastorinhos há um século dizia que Fátima é a chave para a compreensão da nossa existência. Uhum. Na referida conferência de imprensa, como disse há pouco, a Catarina Martins também participou e fez questão de recordar, de lembrar o falecimento de Dom António, o Bispo do Porto, que nos deixou tão inesperadamente. Exatamente, Paulo. Não poderíamos deixar de referir o Bispo do Porto neste momento importante para nós e recordámo-lo porque ele também foi um homem muito generoso com a Fundação AIS, amigo, e é um homem que esteve sempre preocupado ao longo da sua vida, sempre preocupado com os mais pobres, com esta generosidade, com este contato, com esta caridade e esta misericórdia com os mais necessitados. E isso é, de facto, o elo de ligação entre Dom António e a ajuda à Igreja que sofre. Muito bem. 100 anos de aparições, 70 anos da Fundação AIS, 50 anos da consagração da obra a Nossa Senhora. De facto, é muito próxima, íntima mesmo, a relação entre Fátima, as aparições e a história da humanidade e até a própria história da Fundação AIS. Vamos agora rever um pequeno filme produzido pela Fundação AIS que fala precisamente dessa ligação entre Fátima, as aparições e a história da Fundação AIS. Earth-changing events often begin in silence. This time was no different. A cruel war was raging throughout the world, while Lucia, Francisco, and Jacinta were grazing their sheep as usual near a little Portuguese village. A lady in resplendent light appeared to them, saying that she had come from heaven. She asked them to pray faithfully and say the rosary for the peace in the world. She warned that if people did not stop offending God, an even more terrible second war would follow. A multitude of pilgrims began coming to Fatima. During one of the following apparitions, the Mother of God asked for Russia to be consecrated to her Immaculate Heart. If not, Russia would spread its errors throughout the world, and wars, suffering, persecution of the Church and of the Holy Father would follow. The Russian Revolution followed soon after. Nazi rule began in Germany, and the world was engulfed by yet another war. Few understood the link between these tragic events and human sinfulness, the link about which the Mother of God had warned the world, and the reparations necessary in order to prevent them. This link, however, was clear to Werenfried von Straten, a Norbertine Dutch monk, moved by the Fatima apparitions and the call to mercy that followed from them. He persuaded European nations to help a broken German population. Those who up until recently had occupied much of Europe now lay in defeat, suffering devastating hunger and poverty. This love for neighbor and call for reconciliation lay at the roots of Aid to the Church in Need's Foundation. In this aftermath, the communists too were sowing death and terror behind the Iron Curtain, resulting in the annihilation of over 60 million people. Their road to complete victory was blocked only by their population's faith in a power greater than evil. And so the communists declared a total war on God. Driven by this suffering of the people of God, Aid to the Church in Need began to support the Church in the East. Father Werenfried knew that this wasn't only about Russia. He warned that the ideology of atheism and unbridled freedom would lead to enslavement. Recognizing the prophetic message of Fatima, Father Werenfried consecrated his work to Our Lady of Fatima. Today, Aid to the Church in Need, a pontifical foundation, continues its service to Christians around the world through information, prayer, and action, wherever they are persecuted or oppressed or suffering material need. The charity supports projects around the world, thanks to private donations from people who also believe in the power of love and mercy.
and in the triumph of the Immaculate Heart of Mary. It all began on a certain afternoon when 3 small children saw the Mother of God and believed her in silence. No começo do programa de hoje falámos de casos concretos de perseguição religiosa contra os cristãos na China e na Índia. Agora vamos centrar a nossa atenção no Paquistão, um país onde se tem registado cada vez mais casos de violência nos últimos anos. Vamos agora conhecer a história de Ghulam, um cristão paquistanês enforcado por não ter renunciado à fé. Ele foi preso, foi torturado e depois foi condenado à morte. Tudo isto mesmo sem provas. Já na prisão ofereceram-lhe uma oportunidade para se salvar, mas para tal ele teria de renunciar à fé em Jesus e converter-se ao Islão. Recusou. Foi enforcado no passado dia 13 de agosto. A história de Indarias Ghulam, que nos vai ser contada já de seguida pela Pilar Rocha, é bem reveladora de como os cristãos são perseguidos e maltratados no Paquistão. Foram dias trágicos. Primeiro, em março de 2015, quando, em consequência de um duplo atentado suicida contra 2 igrejas, num bairro cristão de Lahore, morreram 19 pessoas e mais de 70 ficaram feridas. Depois, na sequência desses ataques, gerou-se uma enorme onda de revolta e repúdio em Lahore, tendo ocorrido alguns episódios de violência. Num desses episódios, 2 muçulmanos foram mortos pela população. As autoridades acusaram logo, entre outros, Indarias Ghulam, de 38 anos, de ter sido um dos responsáveis pelo crime. Mesmo sem provas. De nada valeram os protestos de inocência. No passado dia 13 de agosto, um domingo, Ghulam foi enforcado na prisão, cumprindo-se assim a condenação à morte ditada por um sistema judicial corrupto e desleal. Quando foram autorizadas a recolher o cadáver, a viúva de 36 anos e as filhas de 12, 10 e 6 anos ficaram chocadas com os evidentes sinais de tortura que o corpo de Indarias revelava, com vários cortes e queimaduras. Preso, torturado e morto por um crime que não cometeu, a história de Ghulam é reveladora do perverso clima de perseguição que se tem abatido no Paquistão contra a comunidade cristã. O procurador Syed Anesh Shah, responsável pela acusação e enforcamento de Ghulam, fez-lhe uma proposta terrível e inaceitável num Estado de Direito. Ele seria libertado se aceitasse converter-se ao Islão. Ghulam recusou, sabendo que, com essa decisão, estava a assinar a sua própria sentença de morte. Ghulam é agora um mártir. Os últimos dias na prisão de Lahore devem ter sido horríveis. Sabe-se agora que estava também muito doente. Tendo contraído tuberculose cerca de 3 meses antes dos atentados às 2 igrejas em Lahore, as autoridades não permitiram que ele tomasse qualquer medicamento, deixando dia para dia cada vez mais enfraquecido. A morte, chocante, de Ghulam veio lembrar ao mundo como é tão frágil o valor da vida dos cristãos no Paquistão. De nada valeu ter afirmado, ter gritado que estava inocente. À falta de provas, as autoridades torturaram-no, golpearam o seu corpo, queimaram-no. Como não lhe arrancaram uma confissão, propuseram-lhe que renegasse a fé em Jesus, em troca da liberdade. A sua recusa valeu-lhe a morte por enforcamento. A história de Ghulam se vem recordar o caso, igualmente trágico, de Asia Bibi. Esta cristã, acusada de blasfémia por ter bebido um copo de água de um poço, foi também condenada à morte. O seu caso arrasta-se desde 2009. A vida de Asia Bibi depende apenas de um último recurso no Supremo Tribunal de Justiça. As histórias de Indarias Ghulam e de Asia Bibi são reveladoras de como os cristãos são ignorados, perseguidos e humilhados no Paquistão. Mas são também a prova de que há cristãos que colocam a fidelidade a Jesus acima de tudo, até quando arriscam a própria vida. Temos tanto a aprender com eles. Qual é o preço da nossa vida? A história de Indarias Ghulam é bem reveladora, de facto, de como os cristãos são tão maltratados, são espezinhados mesmo nos seus direitos em tantos países do mundo. Um drama que o Papa Francisco não se tem cansado de denunciar. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe,
obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos. Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Hoje já falámos aqui de 3 países, o Paquistão, a Índia e a China. Agora vamos até à Síria, vamos ao encontro da irmã Miri. Na crónica que nos enviou esta jovem portuguesa, que vive em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, perto do Líbano, ela vai-nos falar dos combates que se têm realizado nesta região, que têm acontecido nesta região, da fronteira, como disse, com o Líbano, que ela classifica como a última grande batalha da região de Kalamoun. Por vezes diz, escutam-se ao longe rebentamentos de bombas. Na última gravação que eu vos enviei, disse-vos que ia começar aqui a ofensiva para recuperar a região da fronteira com o Líbano, e assim foi. Por isso, enquanto faço esta gravação, não é impossível que ouçam ruídos de bombardeamentos, porque tem sido assim nos últimos dias. Mas graças a Deus não tem havido resposta e não tem sido perigoso a ponto que tenhamos de deixar o mosteiro ou que tenhamos de ir para refugiar-nos nas caves. Mesmo assim, quero voltar atrás para contar alguns episódios. No outro dia fui mais uma vez à vila para trabalhar com as senhoras do crochê, e quando voltava para nos trazer ao mosteiro, apanharam o táxi connosco, mais uma equipa do mosteiro que trabalha na vila, e ficaram no caminho. Tive a oportunidade de tomar umas imagens rápidas enquanto passava o van que serve de táxi, um táxi típico da Síria de 15 lugares, que mostra como esta equipa alargada do mosteiro tem sido realmente uma benção, uma presença constante aqui em toda a região, e que tem trazido uma ajuda realmente notável, e tem sido um testemunho de Jesus Cristo, que passa assim como quem não quer nada, mas tanto os cristãos como muçulmanos utilizam este sinal da cruz com os 4 cantos do mundo. Filipinas. Finalmente, ao fim de quase 4 meses, as autoridades conseguiram libertar a Catedral de Marawi, alvo de ataque de um grupo jihadista no passado mês de maio. O ataque à cidade de Marawi, recorde-se, ocorreu há cerca de 4 meses e surpreendeu toda a gente pela violência e demonstração de força. Os jihadistas, por exemplo, ocuparam, profanaram e destruíram a Catedral de Santa Maria. Isto no passado dia 23 de maio. E só há cerca de 15, 20 dias é que as autoridades conseguiram terminar, digamos assim, a limpeza do recinto do templo, que estava profundamente armadilhado. O próprio bispo disse que ainda não teve permissão para visitar as ruínas da catedral. Apesar da gigantesca operação militar lançada desde logo pelo governo, a verdade é que os terroristas ainda controlam uma área, embora cada vez mais reduzida, na cidade de Marawi, onde se calcula que estarão entrincheirados dezenas de homens armados. Com a operação militar de expulsão dos jihadistas a chegar de alguma forma ao fim, inicia-se agora também a operação de reconstrução das casas destruídas, passo essencial, aliás, para o regresso dos milhares de filipinos que fugiram nas primeiras horas após o ataque. E nessa reconstrução
está presente, Catarina, a Fundação AIS. Não podia deixar de ser. Mas nós estamos, de facto, a Igreja está fortemente empenhada em ajudar estas pessoas que perderam as suas coisas, as suas casas, alguns bens. E este trabalho de apoio está a mobilizar também o próprio secretariado da AIS nas Filipinas, que tem estado também a distribuir ajuda para as pessoas que foram obrigadas a fugir da sua cidade. Nomeadamente, em parceria com a Diocese de Iligan e a Ordem de Malta, a Fundação AIS nas Filipinas já distribuiu cerca de 1.500 kits sanitários para todos os deslocados internos que estão neste momento a residir temporariamente no bairro de Tambacan. Muito bem, estamos a falar das Filipinas e recordamos que esteve entre nós o arcebispo de Paulo, uma diocese das Filipinas, portanto, que ficou particularmente devastada a quando da passagem por este país do tufão Haiyan. Este prelado que esteve entre nós, portanto, integrado na peregrinação internacional da Fundação AIS, que decorreu, como já aqui dissemos, em Fátima, entre os dias 12 e 15 deste mês de setembro, e um dos momentos mais significativos desta peregrinação ocorreu mesmo na passada quinta-feira, com o testemunho não só do arcebispo de Paulo, Dom Forrozuelo Du, mas também de outras 6 personalidades, padres, uma irmã, bispos e até um cardeal. Todos eles trouxeram até nós histórias da Igreja perseguida, da Igreja que sofre. Hoje vamos começar por escutar um desses testemunhos. Trata-se do padre Rolando Oca, de Cuba. Na sua intervenção, o padre Oca falou de 2 momentos da história recente de Cuba, desde os anos 50 do século passado, com a Revolução Cubana e a marginação da Igreja, e a abertura já depois dos anos 90, com a visita do Papa João Paulo II a Cuba. Vamos agora rever, então, a primeira parte deste testemunho forte e emotivo, em que se faz como que uma referência muito explícita aos tempos difíceis vividos na Igreja pelos cristãos desde a Revolução Castrista nos anos 50 do século XX. Partilhar o testemunho da vida da Igreja em Cuba é falar sobre os planos sábios de Deus, sobre uma Igreja que tem tido como única segurança a fé, a providência divina e a presença fiel da Mãe de Deus. Nos anos 50 do século passado, a Igreja em Cuba atingiu o seu esplendor máximo e o seu rosto cubano próprio, graças sobretudo aos movimentos da ação católica. Depois sofreu a confrontação com o marxismo imposto pelo Estado. Os meus pais viram partir muitos padres e religiosos expulsos e outros que abandonaram o país, igualmente chamados pelos seus superiores, que os procuravam proteger. Nessa época foram confiscadas igrejas, conventos, o seminário de Havana e todos os colégios católicos. Na minha cidade, as portas das igrejas foram encerradas e os sacerdotes expulsos. O povo fiel juntava-se diante dessas portas fechadas e rezava o rosário. Conta-se que entre esses fiéis estava sempre uma criança, um acólito apaixonado por beisebol. Esse rapaz é hoje em dia o arcebispo de Havana. As espécies consagradas eram trazidas de outras cidades, de onde os padres não tinham sido expulsos, e os cristãos reuniam-se em casas para rezar e comungar. Essa igreja cubana dos anos 60, 70, 80 e princípios dos anos 90 era pequena, pobre e sofria enorme pressão. Os leigos, em não poucos casos, preferiam viver marginalizados do que deixar o país, para que a Igreja não se extinguisse na ilha. Esta é a igreja da minha infância, onde 1000 vezes tive que ouvir frases que não eram ditas oficialmente, mas misteriosamente se repetiam por toda a parte. De uma forma pouco clara, a Igreja prejudica, se continuas a ir à Igreja, terás dificuldade em estudar, a Igreja faz mal, etc. Durante esses anos, multiplicaram-se atos que hoje se poderiam definir como intimidatórios,
Por exemplo, mandar levantar as crianças religiosas de qualquer religião e convidar toda a turma a fazer troça delas, ameaçá-las desde pequenas, pôr altifalantes a tocar música com o volume no máximo diante das igrejas durante a missa. E outras coisas mais. No entanto, era uma igreja viva, sem lamentos, nem rancores, disposta a dialogar, onde se procurava permanecer fiel e evangelizar através daquilo a que se chamou o testemunho silencioso. Foi a época em que os párocos que obtinham algumas Bíblias as rasgavam. Isto é, separavam os livros e davam, por exemplo, a uma pessoa o Gênesis e a outra o Êxodo, para que assim todos pudessem ler e depois trocar os livros. Uma igreja de bispos que não cederam a tentativas de manipulação política e permaneceram fiéis, porque a igreja é a esposa de Cristo e não se casa com nenhum poder político. Entre eles sobressai o servo de Deus, o Sr. Adolfo Rodrigues Herrera, bispo de Camagüey, durante 40 anos. Um homem que ensinou a viver e a dialogar sem rancores. Um construtor de pontes. Um padre e mestre que nos ensinou sempre a dar graças pela cruz. Porque uma igreja sem cruz é uma cruz para a igreja. Um homem paciente que, quando muitos vaticinavam a morte da igreja em Cuba, soube repetir com o salmo que é bom confiar no Senhor. Neste momento gostava de recordar também Dom Pedro Meurice Estiu, arcebispo de Santiago de Cuba, também um padre profeta e um profeta de voz forte e coração caloroso, de profunda sensibilidade social, que cuidava do seu rebanho com zelo, embora isso significasse expor-se a si próprio e assumir a sorte do profeta, um apaixonado de Maria e do povo pobre e sofrido. Essa igreja não perdeu a esperança e mesmo quando eram muitos a esperar o seu fim, não deixou de ter vocações, das quais surgiram grandes sacerdotes, religiosas. Os atuais bispos continuou a peregrinar ao Santuário do Cobre, pondo a sua vida e missão aos pés da Virgem. Fez capelinhas da Virgem da Caridade para que peregrinassem pelas casas dos fiéis católicos e de outros que, embora não fizessem parte da comunidade, pediam a consolação da Mãe do Céu. Em Cuba, propusemos, desde 1986, ser igreja em saída, sem medos, igreja de oração, encarnação e solidariedade no amor, com um compromisso missionário mais explícito, com uma proposta de diálogo fraterno e aberto, a fim de construir com todos uma sociedade onde o futuro não se pareça com o presente. A igreja peregrina em Cuba viveu e vive com a certeza de que, cada dia, antes de nascer o sol, nasce sobre todos os cubanos a providência de Deus. Por isso, ela não se senta a chorar pelo que lhe pode faltar, mas agradece como dom aquilo que tem e, sem se deter, procura discernindo continuamente os dons que o Senhor lhe concede, as novas oportunidades de servir. Uma igreja que, perante portas fechadas, inventa e descobre janelas. Uma igreja, graças a Deus, que neste discernir dos sinais dos tempos e neste olhar sempre em frente, temos acompanhado o apoio da ajuda à igreja que sofre e outras organizações e amigos que, com a sua generosidade, possibilitaram missões, catequese, restauros de igrejas, sustento do seminário, inúmeros materiais de evangelização, realidades que o povo interpretou como autênticos
milagres. Sem esta ajuda concreta, a missão da Igreja em Cuba teria sido seguramente muito mais difícil. Obrigado. Agora vamos até ao Vaticano. Paragem obrigatória neste programa da Fundação AIS. Todos os dias, ou quase todos os dias, o Papa Francisco publica na internet um pequeno texto que acredito tem sido precioso para que todos possam compreender melhor o papel dos cristãos neste tempo tão conturbado em que vivemos. Os tweets do Papa Francisco é, pois, um tema incontornável aqui em Igreja no Mundo Magazine. Foram os tweets do Papa Francisco. Portugal é um dos países do mundo em que se publica uma revista exclusivamente sobre a vida do Papa Francisco. A revista chama-se O Meu Papa e, tal como temos feito aqui nos programas anteriores, vamos saber agora, em primeira mão, quais são os temas principais da edição que acabou de chegar às bancas em todo o país. Vamos já ao encontro de Clara Raimundo, a diretora da revista, que está na redação de O Meu Papa e que nos vai apresentar essas novidades. Olá, Clara! Olá, Paulo! Já está nas bancas a edição número 13 da revista O Meu Papa. E eu sei que sou suspeita, mas a mim parece-me que esta edição de setembro é realmente imperdível para todos aqueles que querem conhecer melhor o nosso Papa. Nesta edição, nós contamos, por exemplo, as revelações inesperadas que o Papa Francisco fez ao partilhar que tinha recorrido à ajuda de uma psicanalista numa altura muito difícil da vida dele, quando tinha 42 anos. Nesta edição contamos também a belíssima história da descoberta da sua vocação ao sacerdócio. Temos ainda um artigo muito interessante sobre aquela mala preta que o Papa Francisco leva sempre consigo para todo o lado. E temos ainda um artigo até dedicado ao relógio que o Santo Padre usa todos os dias. E nós sabemos bem que o Papa Francisco preza muito a pontualidade. Mas não é só. Há muito mais curiosidades, muito mais coisas para descobrir sobre o Santo Padre e sobre o Vaticano nesta edição de setembro. E já estamos a preparar a próxima. Mas sobre isso, falo-te na próxima semana. Até lá, Paulo. Obrigado, Clara. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda recordar o Papa Francisco que, na sua recente visita à Colômbia, não se cansou de lembrar as crianças vítimas de exploração, da miséria e da violência. Ver sufrir a los niños hace mal al alma, porque los niños son los predilectos de Jesús. No podemos aceptar que se los maltrate, que se les impida el derecho a vivir su niñez con serenidad y alegría, que se les niegue un futuro de esperanza. Jesús no abandona a nadie que sufre, mucho menos a ustedes, niños y niñas, que son sus preferidos. E assim, recordando a visita do Papa Francisco à Colômbia, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.